Triceratops é um gênero de dinossauro ceratopsídeo pertencente ao grupo dos chasmosaurinos, que viveu no fim do estágio maastrichtiano do período Cretáceo Superior, aproximadamente entre 68 e 66 milhões de anos atrás, na ilha-continente de Laramídia, hoje correspondente à região oeste da América do Norte. Foi um dos últimos dinossauros não aviários a existir, sobrevivendo até a extinção em massa no fim do Cretáceo, há 66 milhões de anos. O nome Triceratops deriva do grego, que significa face com 3 chifres, com seu grande colar ósseo, 3 chifres proeminentes na cabeça e um corpo robusto apoiado em 4 patas. O Triceratops apresenta uma impressionante semelhança evolutiva com animais modernos como bois e rinocerontes. É um dos dinossauros mais facilmente reconhecíveis e também o ceratopsídeo mais famoso. Era um dos maiores do grupo. Dividia o habitat com o Tyrannosaurus, sendo possível que ocasionalmente fosse sua presa, embora as representações de confrontos épicos entre adultos sejam mais fantasia do que realidade científica. As funções de seus chifres e do colar ósseo foram amplamente debatidas. Inicialmente vistos como ferramentas de defesa, estudos mais recentes sugerem que essas estruturas serviam também para reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie, rituais de acasalamento e disputas de dominância, assim como ocorre com chifres e galhadas de mamíferos modernos. Embora tenha sido tradicionalmente classificado entre os ceratopsídeos de coleira curta, análises filogenéticas modernas o posicionam entre os Chasmosaurinae, grupo geralmente caracterizado por babados longos. Atualmente, 2 espécies são consideradas válidas: Triceratops horridus e Triceratops prorsus. No entanto, ao longo da história, foram propostas até 17 espécies diferentes. Em 2010, um estudo sugeriu que Torosaurus, outro ceratopsídeo da mesma época, poderia ser apenas a forma adulta do Triceratops, mas essa hipótese ainda é bastante debatida e carece de mais evidências conclusivas. Desde que foi descrito pela primeira vez em 1889 pelo paleontólogo americano Othniel Charles Marsh, o Triceratops tem sido amplamente estudado por meio de fósseis em vários estágios de desenvolvimento, desde filhotes recém-nascidos até indivíduos adultos. Considerado o ceratopsiano por excelência, o Triceratops é um dos dinossauros mais queridos do público, tendo sido retratado em filmes, selos e diversos outros meios de comunicação. O primeiro fóssil que hoje é atribuído ao Triceratops consistia em um par de chifres frontais presos ao topo do crânio, descobertos por George Lyman Cannon próximo a Denver, Colorado, na primavera de 1887. Esse exemplar foi enviado para Othniel Charles Marsh, que, acreditando que a formação geológica da qual veio datava do Plioceno, pensou se tratar de um bisão anormalmente grande. Ele o batizou de Bison alticornis. No ano seguinte, Marsh tomou conhecimento da existência de dinossauros com chifres, ao descrever o gênero Ceratops com base em restos parciais, mas continuou acreditando que Bison alticornis fosse um mamífero pliocênico. Apenas com a descoberta de um terceiro crânio, muito mais completo, ele reconsiderou sua interpretação. Apesar de não ser possível confirmar com certeza, fósseis que possivelmente pertencem ao Triceratops foram descritos anteriormente como Agathalmas silvestris, 1872, e Polionax mortuarius, 1874, ambos nomeados por Edward Drinker Cope, o principal rival de Marsh. Agathalmas foi baseado em uma pelvis, vértebras e costelas coletadas por Mickey Bannister perto do Rio Green, no sudeste do Wyoming, em camadas da formação lance do Maastrichtiano. Contudo, por serem fragmentários, esses fósseis só podem ser atribuídos com segurança à família Ceratopsidae. O mesmo ocorre com Polionax, cujos fósseis, incluindo núcleos de chifres quebrados, 3 vértebras dorsais e partes de membros, foram encontrados por Cope no nordeste do Colorado, provavelmente também vindos da formação Denver. Assim como Agathalmas, seus restos são fragmentários demais para uma classificação mais precisa. O holótipo do Triceratops, catalogado como IPM 1820, foi descoberto em 1888 na formação Lance, em Wyoming,
por John Bell Hatcher, mas Marsh inicialmente o classificou como uma nova espécie de Ceratops. Segundo relatos, o vaqueiro Edmund B. Wilson encontrou um crânio enorme saindo de uma ravina e tentou puxá-lo com um laço, quebrando um dos chifres. Ele levou o fragmento ao seu chefe, Charles Arthur Guernsey, um fazendeiro e colecionador de fósseis, que acabou mostrando a peça a Hatcher. Marsh então instruiu Hatcher a recuperar o crânio. Inicialmente nomeado Ceratops horridus, quando um preparo mais detalhado revelou o chifre nasal, Marsh decidiu criar um novo gênero, Triceratops, que significa 3 chifres, face de 3 chifres, e passou a considerar o Bison alticornis como uma espécie do gênero Ceratops, embora depois ele também tenha sido incluído no Triceratops. A estrutura robusta do crânio favoreceu sua preservação, o que permitiu estudar as variações entre indivíduos e espécies. Fósseis foram achados depois em Montana, Dakota do Sul, Colorado, Wyoming e nas províncias canadenses de Saskatchewan e Alberta. Após a descrição do Triceratops, entre 1889 e 1891, Hatcher coletou com esforço mais de 30 crânios do gênero. A primeira espécie foi nomeada Triceratops horridus, com o epíteto específico vindo do latim horridus, que significa áspero ou rugoso, provavelmente em alusão à textura do crânio do holótipo, que depois foi identificado como um animal idoso. Os crânios descobertos posteriormente apresentavam variações naturais, o que é esperado em estruturas tridimensionais de diferentes faixas etárias e sexos, além de processos distintos de fossilização. Richard Swan Lull, em sua primeira tentativa de classificação, dividiu os espécimes em 2 grupos, embora não tenha explicado claramente os critérios. Um grupo incluía Triceratops horridus, Triceratops prorsus e Triceratops brevicornus, de chifre curto. O outro, Triceratops elatus e Triceratops calicornis. Outras 2 espécies, Triceratops serratus e Triceratops flabelatus, não se encaixavam em nenhum dos 2 grupos. Em 1933, durante uma revisão da monografia de Hatcher, Marsh e Lull, de 1907, Lull manteve a divisão em 3 linhagens, acrescentando uma terceira composta por Triceratops obtusus e Triceratops hatcheri, de Hatcher, com chifre nasal muito pequeno. A linhagem Triceratops horridus, Triceratops prorsus, Triceratops brevicornus, passou a ser vista como mais conservadora, com aumento do crânio e redução do chifre nasal. A linhagem Triceratops elatus, Triceratops calicornis, era caracterizada por chifres frontais grandes e chifres nasais pequenos. Charles M. Sternberg adicionou a espécie Triceratops euricephalus, de cabeça larga, à classificação e sugeriu que ela conectava as 2 linhagens menos conservadoras. Com o passar do tempo, surgiu a hipótese de que as diferenças entre os crânios refletiriam variações individuais dentro de uma ou 2 espécies. Em 1986, John Ostrom e Peter Wellnhofer propuseram que todas pertenciam a uma única espécie, Triceratops horridus. Um dos argumentos era que geralmente só existem 1 ou 2 espécies de grandes vertebrados em uma região. Thomas Lehmann expandiu essa ideia ao incorporar maturidade e dimorfismo sexual, sugerindo que a linhagem Triceratops horridus, Triceratops prorsus, Triceratops brevicornus representava fêmeas, Triceratops calicornis, Triceratops elatus machos e Triceratops obtusus, Triceratops hatcheri, machos idosos com alterações patológicas. Essa proposta foi posteriormente desafiada por Catherine Forster, que fez uma reavaliação mais abrangente dos fósseis de Triceratops. Ela concluiu que os restos poderiam ser organizados em 2 espécies distintas, Triceratops horridus e Triceratops prorsus. O crânio de Triceratops hatcheri, também conhecido como Nedoceratops, era tão diferente que poderia representar um gênero separado. Para Forster, Triceratops horridus e algumas espécies associadas formavam um grupo, enquanto Triceratops prorsus e Triceratops brevicornus compunham outro.
Como havia muito mais fósseis do primeiro grupo, ela interpretou isso como evidência de duas espécies distintas, embora a hipótese de uma única espécie com dimorfismo sexual ainda seja viável. Em 2009, John Scannella e Denver Fowler apoiaram a divisão entre Triceratops hórridus e Triceratops prorsus, observando que os fósseis de cada um apareciam em diferentes níveis estratigráficos na formação Hell Creek, indicando que eles não coexistiram. Espécies válidas são Triceratops hórridus, originalmente descrita como Ceratops hórridus, e Triceratops prorsus. Todos esses que estão na tela são considerados sinônimos das duas espécies válidas. Comparação de tamanho com Triceratops hórridus em azul e Triceratops prorsus em vermelho. O Triceratops era um animal de grande porte, que com base nos espécimes, tinha um comprimento variando de 6,5 a 9 metros, 2 a 3,2 metros de altura, e um peso de 5 a 10 toneladas, sendo que as maiores estimativas de peso são de 12 toneladas. Um exemplar de Triceratops hórridus, conhecido como Kelsey, media entre 6,7 a 7,3 metros de comprimento, com 2,3 a 2,5 metros de altura e um peso de 5,4 a 6 toneladas e um crânio de 2 metros. Assim como os demais chasmosaurinos, o Triceratops tinha um crânio desproporcionalmente grande em relação ao corpo, sendo um dos maiores entre os animais terrestres. O maior crânio já registrado, do espécime MWC 7584, anteriormente BYU 12183, teria alcançado 2,5 metros de comprimento quando completo e podia representar quase um terço do comprimento total do animal. Na frente da cabeça, havia um grande bico anterior aos dentes. A parte superior desse bico era formada por um osso especial chamado rostral. Atrás dele estavam os ossos pré-maxilares, que cercavam grandes narinas circulares. Nos chasmosaurinos, os pré-maxilares se uniam ao centro, formando uma placa óssea reforçada por uma haste narial em sua borda posterior. Dela, projetava-se um prolongamento triangular para dentro da narina. No Triceratops, essa projeção era escavada na parte externa, diferindo de seus parentes. A maxila, situada após a região sem dentes, abrigava entre 36 e 40 fileiras de dentes, com 3 a 5 dentes empilhados por posição, formando uma bateria dentária voltada para o interior. Acima das narinas havia um chifre nasal, que às vezes podia ser identificado como uma ossificação separada chamada epinasal. Acima dos olhos, o Triceratops possuía 2 chifres supraorbitais medindo cerca de 1 metro cada. Os ossos jugais se projetavam para baixo nas laterais traseiras do crânio, cobertos por epijugais separados. Esses, no Triceratops, não eram particularmente grandes e, em alguns casos, tocavam os quadratojugais. A parte superior do crânio era formada por ossos fundidos, criando um teto craniano duplo por meio de uma dobra nos ossos frontais. Alguns exemplares apresentavam uma fontanela, uma abertura na camada superior do teto, e a cavidade entre as camadas ósseas invadia a base dos chifres frontais. Na parte traseira, os ossos esquamosais e parietais formavam um colar ósseo curto, frequentemente adornado com epoccipitais em indivíduos jovens, pequenas projeções triangulares na borda, interpretadas como ossificações dérmicas ou osteodermos. Normalmente havia 2 epoccipitais por osso parietal, com um processo central adicional, e 5 por osso esquamosal. Ao contrário de outros ceratopsídeos, que possuíam grandes aberturas, fenestras, em seus colares, o Triceratops exibia um babado sólido, a menos que o gênero Torosaurus represente sua forma adulta, o que é improvável. Sob o colar, havia um grande côndilo occipital com até 106 milímetros, 4,2 polegadas, de diâmetro, ligando a cabeça ao pescoço. As mandíbulas inferiores eram longas e se uniam na ponta por um osso epidentado, que formava o núcleo do bico inferior sem dentes. Os dentes inferiores curvavam-se para fora, alinhando-se com a bateria superior. A parte posterior da mandíbula inferior, o osso articular, era bastante largo, correspondendo à dimensão da articulação mandibular. Triceratops hórridus
se distingue de Triceratops prorsus por apresentar um focinho mais raso. Exemplar Raymond preserva a postura original não prona dos membros anteriores. O esqueleto pós-craniano dos chasmosaurinos apresentava poucas diferenças entre os membros do grupo. O Triceratops possuía uma estrutura corporal robusta, com membros fortes, mãos curtas com 3 cascos e pés curtos com 4 cascos. A coluna vertebral era composta por 10 vértebras cervicais, 12 dorsais, 10 sacrais e cerca de 45 caudais. As vértebras cervicais anteriores estavam fundidas em uma estrutura chamada cincervical, tradicionalmente considerada composta por 3 vértebras, o que implicaria em um atlas muito grande. No entanto, estudos mais recentes retomam uma hipótese antiga de John Bell Hatcher, que identificava um vestígio do atlas real à frente do cincervical, que então incluiria 4 vértebras. As espinhas neurais cervicais mantinham altura constante e não se inclinavam progressivamente. Outro detalhe peculiar era que as costelas cervicais só se alongavam a partir da 9ª vértebra. As vértebras dorsais eram curtas e altas, reforçadas por tendões ossificados na região média. O sacro era reto e composto por vértebras fundidas em adultos. Os 4 primeiros e os 2 últimos sacrais tinham processos transversos conectando a pelve, fundidos nas extremidades. Os sacrais centrais eram mais longos, conferindo um formato oval à região. Havia ainda uma placa neural sobre o sacro, resultado da fusão dos espinhos das vértebras de número 2 a 5. A pelve era larga, com um ilho longo e isquio curvado para baixo. O pé era curto, com 4 dedos funcionais, na fórmula falangeana 23450. Embora claramente quadrúpede, a postura dos ceratopsianos foi discutida por muito tempo. Inicialmente, acreditava-se que as patas dianteiras eram bastante abertas em relação ao corpo, para sustentar o peso do crânio, visão retratada em obras de Charles Knight e Rudolf Zallinger. Contudo, evidências de pegadas e reconstruções modernas indicam que o Triceratops mantinha uma postura mais ereta, com os cotovelos dobrados para trás e ligeiramente voltados para fora, em um padrão intermediário, semelhante ao de um rinoceronte moderno. Apesar de quadrúpede, o Triceratops manteve uma anatomia primitiva nos braços e mãos, diferente dos tireóforos e saurópodes, cujas mãos eram rotacionadas para frente, pronadas. Nos ceratopsianos e ornitópodes, grupo ao qual o Triceratops pertence, os dedos apontavam para os lados, como nos dinossauros bípedes, incluindo os terópodes. No Triceratops, apenas os 3 primeiros dedos das mãos suportavam peso. Os dígitos 4 e 5 eram vestigiais e não possuíam garras nem cascos. A fórmula falangiana das mãos era 2-3-4-3-1, indicando a quantidade de ossos em cada dedo, do mais interno ao mais externo. Impressões de pele revelam escamas grandes, algumas ultrapassando 100 milímetros, 3,9 polegadas, de diâmetro, com estruturas cônicas no centro. Também foi identificada uma amostra da pele do colar de um exemplar, composta por pequenas escamas poligonais na base. O Triceratops é o gênero mais famoso da família Ceratopsidae, um grupo de grandes dinossauros ceratopsianos que habitaram principalmente a América do Norte. A posição exata do Triceratops dentro dessa família tem sido motivo de debate ao longo do tempo. A confusão decorre do fato de que ele combina um babado curto e sólido, típico dos Centrosaurinae, com longos chifres sobre os olhos, mais característicos dos Chasmosaurinae. Na primeira análise abrangente sobre ceratopsianos, R.S. Lull propôs 2 linhagens distintas, uma composta por monoclônios e centrosauros, que levaria ao Triceratops, e outra com Ceratops e Torosaurus. Nessa visão, o Triceratops seria classificado como um centrosaurino, conforme o entendimento atual do grupo. Essa ideia ganhou força quando, em 1915, Lawrence Lambe formalizou a divisão entre os ceratopsianos de babado curto, os Centrosaurinae, incluindo o Triceratops, e os de babado longo, os Chasmosaurinae. No entanto, em 1949, Charles M. Sternberg foi o primeiro a questionar essa classificação,
sugerindo que o Triceratops estava mais proximamente relacionado a gêneros como Rhinoceratops e Chasmosaurus, com base em características do crânio e dos chifres. Isso o colocaria entre os chasmosaurinos, ou ceratopsinos, como ele denominou. Embora suas ideias tenham sido inicialmente ignoradas por pesquisadores como John Ostrom e David Norman, que mantiveram o Triceratops nos Centrosaurinae, análises posteriores provaram que Sternberg estava certo. Thomas Lehmann, em 1990, redefiniu ambas as subfamílias com base em características morfológicas e classificou o Triceratops como um chasmosaurino. Apesar de ter um babado curto, o Triceratops não compartilha traços derivados com os centrosaurinos. Pesquisas subsequentes de Peter Dodson, incluindo uma análise cladística feita em 1990 e um estudo morfométrico de 1993, utilizando a técnica RFTRA, análise Theta-Hill de ajuste resistente, fortaleceram ainda mais essa colocação como chasmosaurino. Durante muito tempo, a origem evolutiva do Triceratops e de seus parentes mais próximos permaneceu pouco compreendida. Em 1922, Henry Fairfield Osborn sugeriu que o recém-descoberto Protoceratops seria seu ancestral. No entanto, só décadas depois, novas descobertas ajudaram a esclarecer essa linhagem. No fim dos anos 1990, foi descrito o Zuniceratops, o primeiro ceratopsiano conhecido com chifres frontais, e em 2005 surgiu o Yinlong, o primeiro ceratopsiano jurássico já identificado. Esses achados revelaram pistas cruciais sobre as origens dos ceratopsianos, apontando para uma origem asiática no período Jurássico e o surgimento de ceratopsianos com chifres verdadeiros no início do Cretáceo Superior, na América do Norte. Na taxonomia filogenética, o gênero Triceratops tem desempenhado um papel central. Ele foi utilizado como ponto de referência para definir o clado Dinosauria, abrangendo todos os descendentes do ancestral comum mais recente entre o Triceratops e as aves modernas. Além disso, o grupo Ornithischia passou a ser definido como os dinossauros mais intimamente relacionados ao Triceratops do que as aves atuais. Apesar de frequentemente retratado como um dinossauro que vivia em bandos, há poucas evidências concretas de que o Triceratops tivesse comportamento gregário. Diferentemente de outros ceratopsianos, cujos fósseis são encontrados em leitos ósseos com dezenas, centenas ou até milhares de indivíduos, até hoje só foi identificado um único leito ósseo dominado por ossos de Triceratops, localizado no sudeste de Montana, contendo restos de 3 indivíduos juvenis. A presença exclusiva de juvenis pode ser relevante. Em 2012, foram descobertos 3 Triceratops bem preservados, de tamanhos diferentes, desde um adulto até um filhote, nos arredores de Newcastle, Wyoming. A escavação está sendo conduzida por Peter Larson e a equipe do Black Hills Institute. Acredita-se que esses animais viviam em grupo, possivelmente como uma unidade familiar. No entanto, ainda não se sabe se eram um casal com filhote ou 2 fêmeas cuidando de um jovem. Marcas nos fósseis, especialmente no espécime maior, indicam sinais de predação ou aproveitamento por tiranossauros, incluindo fraturas e perfurações nos ossos dos membros dianteiros compatíveis com mordidas da espécie. Em 2020, Illes e Fowler descreveram vértebras caudais distais fundidas em um Triceratops, uma condição patológica que, segundo os autores, pode ter ocorrido quando um indivíduo acidentalmente pisou na cauda de outro, sugerindo alguma forma de interação social entre eles. Durante muitos anos, os fósseis de Triceratops conhecidos eram, em sua maioria, de indivíduos isolados, algo que ainda é comum. Por exemplo, o paleontólogo Bruce Erickson relatou ter examinado cerca de 200 espécimes de Triceratops prorsus na formação Hell Creek, em Montana. Barnum Brown afirmou ter visto mais de 500 crânios em campo. Dentes, fragmentos de chifres, partes de babados e pedaços de crânios de Triceratops são extremamente comuns nos depósitos do estágio faunístico lanciano do fim do Maastrichtiano, Cretáceo Superior, há cerca de 66 milhões de anos, no oeste da América do Norte.
Isso sugere que ele foi um dos herbívoros dominantes do período, se não o mais dominante. Em 1986, Robert Bakker estimou que o Triceratops representava 5/6 da fauna de grandes dinossauros do final do Cretáceo. Curiosamente, os crânios são encontrados com muito mais frequência que os ossos do corpo, indicando uma taxa de preservação excepcional para essa parte do esqueleto. Estudos da anatomia interna do crânio indicam que o olfato do Triceratops era relativamente fraco quando comparado a outros dinossauros. Seus ouvidos pareciam ser adaptados para captar sons de baixa frequência, conforme indicado pelo comprimento reduzido das cócleas, de acordo com uma análise realizada por Sakagami e colaboradores. Essa mesma pesquisa também sugere que ele mantinha a cabeça inclinada em cerca de 45 graus em relação ao solo, o que tanto favorecia a exibição dos chifres e do folho, quanto permitia uma alimentação eficiente de vegetação rasteira. Uma pesquisa publicada em 2022 por Viman e colegas, analisando diversos gêneros de dinossauros, incluindo o Triceratops, apontou que ele possuía um metabolismo ectotérmico, semelhante ao de répteis modernos, ou gigantotérmico. Essa conclusão foi alcançada por meio da espectroscopia de sinais de lipoxidação, um método que identifica subprodutos da fosforilação oxidativa e os relaciona às taxas metabólicas. O estudo sugere que os dinossauros ornitísquios em geral podem ter evoluído para a ectotermia a partir de ancestrais com metabolismo endotérmico, sangue quente. Já uma análise isotópica feita por Roish e colaboradores indicou que, devido ao grande porte corporal, o Triceratops poderia ter sido gigantotérmico ou até mesmo endotérmico. A pesquisa de Viman também apontou que o habitat desses dinossauros incluía planícies alagadiças e florestas interiores. O Triceratops era um herbívoro, e por ter a cabeça posicionada próxima ao solo, provavelmente se alimentava de vegetação baixa. Ainda assim, é possível que usasse seus chifres, bico e força para derrubar plantas maiores. Sua mandíbula apresentava um bico profundo e estreito na extremidade, ideal para agarrar e arrancar plantas, mais do que para morder. Os dentes do Triceratops estavam organizados em baterias dentárias, com 36 a 40 colunas por lado em cada mandíbula, e entre 3 e 5 dentes empilhados em cada coluna, dependendo do tamanho do indivíduo. Isso resultava em um total entre 432 e 800 dentes, embora apenas parte deles estivesse ativa a qualquer momento, já que havia substituição contínua ao longo da vida. Esses dentes funcionavam em um movimento de cisalhamento quase vertical e se desgastavam com o uso, tornando-se mais eficientes ao reduzir o atrito durante a mastigação. O porte robusto e a impressionante dentição sugerem que o Triceratops consumia grandes quantidades de vegetação fibrosa. Entre as plantas que faziam parte de sua dieta estavam gêneros como pópulos, álamos, pine, pinheiros, plátanos, hazel, avelaneiras e taxodium, ciprestes dos pântanos. Alguns cientistas acreditam que ele e o Torosaurus alimentavam-se de palmeiras e cicadáceas, enquanto outros sugerem que se alimentavam de samambaias que cresciam nas pradarias. Estudos isotópicos nos dentes de ceratopsianos e hadrossauros também indicam que Triceratops e Edmontosaurus ocupavam nichos ecológicos distintos, reduzindo a competição entre as espécies. Muito se tem debatido sobre as possíveis funções dos adornos cranianos do Triceratops. As duas principais hipóteses envolvem seu uso em confrontos físicos e como instrumento de exibição para a atração de parceiros, sendo esta última atualmente considerada a mais provável. Inicialmente, Lull sugeriu que o babado poderia ter servido como ponto de fixação para os músculos da mandíbula, auxiliando na mastigação e permitindo músculos mais robustos e potentes. Embora essa ideia tenha sido apoiada por outros pesquisadores ao longo do tempo, estudos mais recentes não encontraram indícios de inserções musculares significativas nos ossos dessa região. Outra teoria propõe que os Triceratops utilizavam seus chifres e babados para se defender de grandes predadores, como o Tyrannosaurus rex, uma ideia levantada por Charles H. Sternberg em 1917
e retomada décadas depois por Robert Becker. Há fósseis que reforçam essa hipótese, como um chifre de testa e parte do osso esquamosal de Triceratops, com marcas de dentes de tiranossauro parcialmente cicatrizadas, além de fraturas com sinais de regeneração óssea. No entanto, não é possível determinar com certeza qual dos dois animais iniciou o confronto. O paleontólogo Peter Dodson acredita que o Triceratops era capaz de enfrentar um T-Rex com sucesso, utilizando seus chifres pontiagudos para causar ferimentos graves. Também há evidências de que os tiranossauros se alimentavam de Triceratops, como mostram marcas de mordidas nos ossos do quadril e sacro. Além da defesa contra predadores, o Triceratops é frequentemente retratado em confrontos entre indivíduos da mesma espécie, com os chifres entrelaçados. Embora estudos indiquem que tal comportamento seria possível, ainda que distinto do observado em animais com chifres atuais, há discordância quanto à sua ocorrência. Danos como perfurações, lesões e desgastes em crânios de Triceratops e outros ceratopsídeos são muitas vezes atribuídos a combates, mas uma pesquisa de 2006 não encontrou sinais de infecção ou cicatrização compatíveis com feridas provocadas por impactos. Em vez disso, os pesquisadores sugeriram reabsorção óssea ou doenças desconhecidas como possíveis causas. Em 2009, um novo estudo comparou a frequência de lesões cranianas entre Triceratops e Centrossauros. Os resultados mostraram que o Triceratops apresentava maior incidência de traumas, o que apoia a hipótese de que seus chifres eram usados em disputas físicas e que o babado poderia atuar como proteção. Já os centrosauros, com menor taxa de patologias, podem ter utilizado seus adornos com fins visuais ou adotado estilos de combate menos voltados à região da cabeça. Aproximadamente 14% dos Triceratops analisados apresentavam esse tipo de lesão, e os pesquisadores concluíram que os danos eram localizados demais para serem atribuídos a doenças ósseas. Análises histológicas demonstram que o babado do Triceratops era composto por osso fibrolamelar, que possui fibroblastos, células fundamentais na cicatrização, e tem alta capacidade de regeneração óssea. Um exemplo marcante é o crânio de um Triceratops, que apresenta um furo no osso jugal, interpretado como uma perfuração sofrida em vida, dado o processo de cura observado. O diâmetro da lesão corresponde à extremidade de um chifre de Triceratops, reforçando a ideia de confronto entre indivíduos da mesma espécie. Outro exemplar, conhecido como Big John, possui uma abertura semelhante no osso esquamosal, também compatível com o impacto de um chifre e com sinais claros de regeneração, o que sustenta ainda mais a hipótese de brigas intraespecíficas. Outra função possível do babado seria auxiliar na regulação térmica, aumentando a superfície corporal para dissipar calor, assim como se propôs para as placas do Stegosaurus. No entanto, essa explicação sozinha não justifica a grande variedade de formas nos babados dos ceratopsídeos, o que dá suporte à teoria de que sua função principal era visual e sexual. A ideia de que os babados funcionavam como adorno sexual foi apresentada pela primeira vez por Davitashvili em 1961 e vem ganhando cada vez mais aceitação. Diferenças marcantes entre as estruturas ornamentais dos ceratopsídeos indicam que a exibição visual era importante, tanto para o acasalamento quanto para outros comportamentos sociais. Além disso, muitos animais atuais que apresentam estruturas semelhantes as utilizam para finalidades parecidas. Um estudo de 2006 analisou o menor crânio conhecido de Triceratops, identificado como juvenil, e observou que o babado e os chifres já estavam presentes antes mesmo da maturidade sexual, sugerindo que essas estruturas tinham função de comunicação visual e identificação entre indivíduos da mesma espécie. No entanto, essa hipótese também é contestada, pois não há paralelo claro em animais modernos que usem tais características exclusivamente para esse fim. Em 2006, foi publicado na revista Proceedings of the Royal Society o primeiro estudo aprofundado sobre a ontogenia do Triceratops. Conduzido por John R. Horner e Mark Goodwin,
O trabalho revelou que os indivíduos dessa espécie podiam ser classificados em 4 estágios de desenvolvimento: filhotes, juvenis, subadultos e adultos. Foram analisados 28 crânios, sendo o menor deles medindo apenas 38 centímetros. 10 desses crânios puderam ser organizados em sequência, representando cada fase de crescimento. Cada estágio apresentou características morfológicas distintas. Dentre as tendências observadas estavam a redução dos epoxipitais, o desenvolvimento e a mudança de orientação dos chifres pós-orbitais e a escavação desses chifres. O gênero Torosaurus foi descrito pela primeira vez em 1891, 2 anos após o reconhecimento do Triceratops por Othniel Charles Marsh. Compartilhando a mesma época geológica, região de ocorrência, anatomia e porte, Torosaurus sempre foi considerado um parente próximo do Triceratops. Suas principais diferenças incluem um crânio mais longo e 2 grandes aberturas no babado. No entanto, paleontólogos que estudam o desenvolvimento dos dinossauros na formação Hell Creek, em Montana, passaram a considerar que Torosaurus e Triceratops possam ser, na verdade, o mesmo animal em diferentes fases da vida. Durante uma conferência da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados, realizada em 25 de setembro de 2009 em Bristol, John Scannella propôs que os torossauros representariam exemplares extremamente maduros de Triceratops, possivelmente até de um único sexo. Jack Horner, seu orientador na Universidade Estadual de Montana, argumentou que os crânios dos ceratopsídeos são compostos de osso metaplásico, que pode se remodelar ao longo da vida, alongando-se ou se retraindo conforme necessário. Segundo Horner, crânios de Triceratops já conhecidos mostram ampla variação, inclusive na orientação dos chifres, que apontam para trás nos juvenis e para frente nos adultos. Além disso, cerca de metade dos crânios subadultos analisados apresentam regiões finas no folho, exatamente onde Torosaurus possui grandes aberturas, sugerindo que essas fenestras poderiam ter surgido para aliviar o peso de um babado em crescimento. Essas observações foram formalizadas em um artigo publicado por Scannella e Horner em julho de 2010, no qual também propuseram que Torosaurus e o semelhante Nedoceratops deveriam ser considerados sinônimos de Triceratops. A hipótese gerou intenso debate. Andrew Fark já havia apontado em 2006 que as únicas diferenças consistentes entre Torosaurus e Triceratops estavam no babado. Em 2011, porém, ele criticou a proposta de Scannella, afirmando que as transformações morfológicas necessárias para que um Triceratops envelhecesse e se tornasse um Torosaurus não tinham precedentes entre os ceratopsídeos. Essas mudanças incluiriam o surgimento de epoxipitais adicionais, a regressão temporária da textura óssea a um estágio juvenil, seguida de novo amadurecimento e a abertura de fenestras no babado em uma fase tardia do desenvolvimento. Nicholas Longrich e Daniel Field realizaram um estudo com 35 fósseis de Triceratops e Torosaurus e concluíram que há indivíduos de Triceratops com idade avançada demais para serem considerados jovens e espécimes de Torosaurus jovens demais para serem adultos maduros. Para os autores, a teoria da sinonímia só poderia ser sustentada com fósseis intermediários mais convincentes do que os apresentados inicialmente por Scannella e Horner. Eles sugerem que o exemplar de Triceratops com perfuração no babado pode ter sofrido de alguma doença ou má formação, em vez de representar um estágio de transição. A validade de Nedoceratops como um gênero distinto também foi questionada. Scannella e Horner o interpretaram como uma fase intermediária entre Triceratops e Torosaurus. Já Fark, em sua nova descrição do único crânio conhecido do táxon, publicada em 2011, sustentou que se trata de um espécime envelhecido pertencente a um gênero válido, Nedoceratops hatcheri. Longrich e Field apoiaram essa visão e argumentaram que os orifícios no babado eram provavelmente de origem patológica e não parte de um processo ontogenético normal. Ainda em 2010, Scannella defendeu que Nedoceratops deveria ser tratado como sinônimo de Triceratops. Fark manteve a posição contrária.
Longrich, por sua vez, apoiou a ideia de que Nedoceratops poderia ser sinônimo de Triceratops, e ainda sugeriu que outro gênero recém-descrito, o Ojoceratops, também seria idêntico a fósseis anteriormente atribuídos à extinta espécie Triceratops serratus. Longrich destacou ainda que o gênero Tatankaceratops apresenta uma combinação incomum de características juvenis e adultas, já vistas em Triceratops, o que levanta a hipótese de que esse animal não fosse um gênero distinto, mas sim um Triceratops anão, ou um indivíduo com algum distúrbio que impediu seu crescimento completo. O Triceratops habitou o oeste da América do Norte durante o fim do período Cretáceo. Seus fósseis foram encontrados em diversas formações geológicas, incluindo Evanston, Scollard, Laramie, Lance, Denver e Hell Creek. Essas formações datam da época do evento de extinção Cretáceo-Paleógeno, ocorrido há aproximadamente 66 milhões de anos. Apesar de muitos fósseis de animais e plantas terem sido descobertos nessas regiões, a maioria provém das formações Lance e Hell Creek. O Triceratops foi um dos últimos ceratopsídeos a existir antes do fim da Era Mesozoica. Outros dinossauros que coexistiram com ele, como o Torosaurus e o menor Leptoceratops, também estiveram presentes, embora seus fósseis sejam mais escassos. Análises isotópicas dos fósseis do Triceratops encontrados no sítio DTB, Darnell Triceratops Bone Bed, sugerem que esses animais viviam em planícies alagadas de água doce. Embora provavelmente não estivessem limitados a esse tipo de ambiente, as mesmas formações também revelaram fósseis de diversos terópodes, incluindo dromeossaurídeos, tiranosaurídeos, ornitomimídeos, trodontídeos, avialanos e caenagnatídeos. Na formação Hell Creek, os dromeossaurídeos identificados incluem Acheroraptor e Dakotaraptor, enquanto dentes anteriormente atribuídos a Dromaeosaurus e Saurornitolestes foram reinterpretados como pertencentes ao Acheroraptor. Entre os tiranossaurídeos estão o famoso Tyrannosaurus e o discutido Nanotyrannos, possivelmente apenas uma forma juvenil do primeiro. Os ornitomimídeos incluem Strutiomimus e Ornithomimus, e um táxon não descrito, informalmente chamado Orcomimus, também pode pertencer à formação. Trodontídeos como Pectinodon e Paranicodon estão presentes, assim como uma possível espécie de Trudon na formação Lance. Dentes fósseis indicam a presença de uma espécie desconhecida de Celurossauro, possivelmente Richardoestésia. A formação Hell Creek também abriga 3 oviraptorossauros conhecidos, Anzu, Leptorhynchus e um caenagnatídeo gigante semelhante ao Gigantoraptor, identificado apenas por pegadas. Entre os avialanos, foram registrados avisaurus, várias espécies de Brodavis, Hesperornithiformes e aves modernas como Simolopteryx. As formações Scollard, Laramie, Lance, Denver e Hell Creek revelaram grande diversidade de ornitísquios. Entre os anquilossauros identificados estão Anquilosaurus, Denversaurus e possivelmente uma espécie de Edmontônia ou um gênero ainda não descrito. Além do Triceratops, a formação conta com outros ceratopsianos como Leptoceratops, Torosaurus, Nedoceratops e Tatankaceratops. Ornitópodes também eram abundantes, especialmente o Hadrossaurídeo Edmontosaurus e espécies do gênero Tesselosaurus. Diversos paquicefalossauros foram encontrados, incluindo Stygimoloch, Dracorex, Pachycephalosaurus, Sphaerotomos e um espécime não descrito da Dakota do Norte. Há debate sobre se Stygimoloch e Dracorex seriam, na verdade, fases juvenis de Pachycephalosaurus. Os fósseis de mamíferos também são abundantes na formação Hell Creek, com representantes de multituberculados, metatérios e eutérios. Entre os multituberculados estão Paracimexomes, os Simolomiídeos Paressonodon, Meniscoessus, Essonodon, Simolomes, Simolodon e Simexomes, além dos neoplagiaulídeos Mesódima e Neoplagiaulax. Os metatérios incluem Alfadon, Protalfodon, Turgidodon, Pediomes, Protolambda, Leptalestes, Didelphodon, Nanocures, Nortedelphis e Glasbius. Já entre os eutérios destacam-se Alostera, Protungulatum, Simolestes, Batodon, Gypsonictops
e o possível Nictiterídeo paranictoides. O Triceratops é o fóssil oficial do estado da Dakota do Sul e também o dinossauro símbolo do estado de Wyoming. Em 1942, Charles R. Knight imortalizou a rivalidade entre Triceratops e Tyrannosaurus em um mural encomendado pela National Geographic Society e exibido no Museu Field de História Natural, fixando-os como arquirrivais no imaginário coletivo. O paleontólogo Robert Bakker comentou sobre essa rivalidade lendária, afirmando que nenhum confronto entre predador e presa foi tão impressionante quanto entre essas duas criaturas colossais, dois titãs que protagonizaram uma batalha evolutiva nos momentos finais da era dos dinossauros. E assim, ao explorarmos os fósseis do Triceratops e os incríveis animais que compartilharam seu mundo, conseguimos vislumbrar os momentos finais de uma era que moldou a vida como a conhecemos. A formação Hell Creek, com sua riqueza de espécies e histórias enterradas no tempo, é muito mais do que um cemitério de ossos. É uma janela para um passado grandioso, repleto de batalhas titânicas, adaptações surpreendentes e uma diversidade impressionante de vida. Se você ficou fascinado com essa jornada pelo fim da era dos dinossauros, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também ama paleontologia. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desenterrando os mistérios do passado para entender melhor o presente.